grande calcanhar de Aquiles dos árabes. Quando eu falo árabes, eu incluo os persas, que são os iranianos agora, né? Digamos, das grandes forças muçulmanas contra Israel foi a descoordenação. A descoordenação sempre foi o calcanhar de Aquiles deles. Em 48, você tem 5 países atacando Israel, um único país, né? E esses 5 países que atacam um único país, geograficamente cercam esse país. Israel tem as costas contra o mar e é atacado pelo sul, pelo leste e pelo norte. Tá? E a costa oeste deles é marítima. E mesmo assim, os 5 países perdem. Perdem por quê? Porque são descoordenados. Cada um ataca do jeito que quer, na hora que quer, sem qualquer tipo de relação. Vamos extenuar as forças israelenses, vamos esgotá-las, vamos atingir o ponto de saturação dessas forças. Ninguém pensou nisso em 48, simplesmente cada um agiu como queria. Digamos, o fortalecimento da Liga Árabe sob liderança egípcia nas décadas seguintes, né? Aí entra 56, a guerra desculpa, a guerra do Canal de Suez, né? 67, que era o vulcão que iria explodir, né? E acabou explodindo com a ofensiva israelense contra esses 3 países que sim, foram atacados de forma coordenada por Israel e eliminados do mapa em 6 dias, né? Gerou finalmente nos árabes a necessidade de se coordenar, que foi em 73 a guerra do Yom Kippur. 73, sim, eles atacaram de forma coordenada Egito e Síria, porque a Jordânia já se tirou da equação. A Jordânia não quis se envolver, então ficou, ao invés de 3 frentes, ficaram 2 frentes, uma sul e uma norte. E curiosamente, em 1973, a guerra do Yom Kippur, foi uma guerra que deu um susto muito grande em Israel. Foi quando o arsenal nuclear de Israel pôde ser utilizado. Cogitou-se utilizar o arsenal nuclear de Israel caso a ofensiva egípcia contra a península lá do Sinai, né, no sul. Não sei se tá. Esse mapa tá grandão. Mas toda essa parte bege, mais clarinha, Sim. entre Suez e Israel ali, é a tal da Península do Sinai. Ela faz parte do Egito. Mas na época, entre 67, me perdoa, e, se não me engano, 76, ela fez parte de Israel, porque Israel anexou ela. E os egípcios cruzaram o canal de Suez em 73 e causaram esse trauma nos israelenses, né? Para quem realmente gosta de estudar as guerras e é curioso sobre isso e gosta muito de cinema, né, televisão e cinema, produções cinematográficas, tem uma minissérie na Netflix chamado Vale de Lágrimas, que você consegue ver os primeiros dias ali da guerra do Yom Kippur e como é que os israelenses, apesar de só 6 anos depois de sua grande vitória em 67, foram pegos de calças curtas, né? E o que acontece no fim das contas? Existe uma intervenção norte-americana em favor de Israel, inclusive com a cessão de armamento pesado, né, a favor de Israel. E Israel consegue não só bloquear a ofensiva egípcia, como também cruzar de volta o canal de Suez para dentro do Egito e forçar a rendição egípcia, né? Também a rendição síria. Mas o que isso provoca no psique do israelense? Provoca o seguinte sentimento. Isso aqui é uma história que se repete e ela não tem fim. Nós vamos vencê-los hoje e daqui 5, 6 anos eles vão repetir isso de novo e depois vão repetir de novo, depois vão repetir de novo e a gente se torna um estado em permanente estado de guerra. Tá? Então aí começa a negociação de Israel com o principal membro da Liga Árabe, que é o Egito, para poder devolver a tal da Península do Sinai para o Egito. Então, eles devolvem o Sinai para o Egito em troca do reconhecimento egípcio da existência do Estado de Israel.
E com esse reconhecimento, morre essa Liga Árabe e morre esses inimigos estatais de Israel. Morrem, né? Simplesmente resta hoje, formalmente, a Síria, né? O único estado que não assinou um tratado de paz com Israel até hoje foi a Síria, até por conta das colinas de Golã. Mas Jordânia assinou, Líbano assinou e o Egito assinou. Então Israel passou a não ter mais inimigos estatais. Passou a ter inimigos não estatais, que foi o que o André falou aqui, grupos paramilitares. E Hezbollah, Hamas, todos esses, a Jihad Islâmica, todos esses grupos, os Houthi, né, que nem estão, os Houthi estão cá embaixo, olha lá, Iêmen, ele falou 2.000 quilômetros, muito longe, mas eles, enfim, são também esse mesmo naipe aí. Esse novo cenário... Mas a gente sempre teve os Estados Unidos como protetor também de Israel, que também impede que esses países também... Depois de 67. Depois de 67. Antes disso, Israel estava sob um embargo de armas pelos Estados Unidos. Não se vendia armas para Israel. Tanto que o arsenal de Israel, um arsenal muito antigo, arsenal da Segunda Guerra Mundial, e o arsenal mais recente deles era o arsenal francês, que sim, a França vendia armas para Israel, mas os Estados Unidos não vendiam. Somente depois da vitória israelense em 67 foi que as coisas mudaram. E aí sim, muita arma americana começou a fluir para Israel. E aí as coisas assim desbalancearam o nível de tecnologia disponível para Israel e para os países árabes, deu uma desbalanceada assim crônica, né? Porque aí chegou para os israelenses, chegou F-15, chegou F-16 e são meios aéreos que não tem rivais na área, não tem rivais. Os árabes estavam usando MiGs russos, MiGs soviéticos antigos, né? E muitos deles usaram esses aviões até pouquíssimo tempo atrás, né? Antes de trocar por modelos mais recentes. Mas Israel foi colocado numa catapulta tecnológica da qual ele nunca mais saiu, né? Nunca mais foi retirado dessa predominância aí. Só que essas novas entidades não estatais, paramilitares, que são radicais, como o André falou aqui, eles acabaram também cobrando seu preço. O presidente egípcio que assinou essa paz com Israel foi assassinado em 1980, né, por um desses grupos. E posteriormente, né, outras nações caíram sob o domínio desses grupos. O Hezbollah, que foi criado nos anos 80 lá no Líbano, né, deteve por boa parte aí dos anos 90, começo dos anos 2000, e até recentemente aí deteve uma aprovação muito grande da população, né? Mais da metade da população aprova as ações do Hezbollah, né, que é financiado diretamente pelo Irã. É financiado pelo Irã. Então, esse apoio fez com que o Hezbollah, apesar de ser um poder paralelo no Líbano, ou seja, o Líbano tem um parlamento, o Líbano tem um executivo, o Líbano tem forças armadas, mas o Hezbollah é uma força que divide hegemonia com essa força formal, né? O poder formal do Líbano. Então, é uma entidade que tem que ser consultada, é uma entidade que tem que ser amaciada, que o tempo inteiro tem que ser partícipe das decisões de alto nível no Líbano. Mas essa guerra, iniciada em 7 de outubro do ano passado, né, colocou o Hezbollah numa situação bastante decisória, né, decisiva, na verdade, para o destino da própria organização. Porque se por um lado eles têm a mesma ideologia, né, pelo menos no nível mais alto, do Hamas, e são financiados pela mesma fonte que é o Irã, por outro lado, o Líbano não está pronto para uma guerra contra Israel, não tem interesse numa guerra contra Israel, porque o Líbano, como eu te falei, é um estado que é muito maior do que o Hezbollah, ao contrário da faixa de Gaza, que é quase um refém do Hamas.